E aí, meus jovens matemáticos espalhados pelo mundo? O meu nome é Bruno e hoje a gente vai trabalhar um pouquinho sobre o cálculo mental. Você é o tipo de pessoa que teme as situações do cotidiano que envolvem contas de cabeça? Como, por exemplo, a fila do caixa do supermercado, onde tem que facilitar o troco ou fazer a conta do total da sua compra? Então, hoje a gente vai trabalhar algumas dicas de como você pode facilitar esse processo na sua vida. Vamos aprender juntos como funciona o nosso sistema numérico. Entender pequenas dicas que podem facilitar esse processo matemático e, inclusive, facilitar a nossa vida. Para começar, é importante que a gente entenda que o nosso sistema numérico é posicional e decimal. Com posicional, queremos dizer que, dependendo da posição em que um algarismo se encontra no número, ele vai representar um diferente valor no número total. Por exemplo, se tivermos um número com 3 dígitos, dos quais um é 2, podemos escrever ele, por exemplo, como 532, em que esse 2 aqui está na casa das unidades, ou seja, ele representa só 2. Mas se o número for, por exemplo, 523, esse 2 aqui, ele está na casa das dezenas, ou seja, ele está sendo multiplicado por 10. Então, 2 vezes 10, ele vai ter um valor de 20. Já se o número 2 estiver na terceira casa de trás para frente, tendo, por exemplo, o número 253, ele vai estar sendo multiplicado por 100, onde teremos um valor de 200. Sendo assim, temos a casa das unidades, das dezenas e das centenas. Essa unidade, dezena e centena é definida a partir desse termo decimal aqui. Por isso que significa que o nosso sistema usa a base 10. Mas o que significa usar base 10? Significa que, por exemplo, na última posição, o número daqui será multiplicado por 10 na zero. Esse penúltimo número será multiplicado por 10 na 1. E esse antepenúltimo será multiplicado por 10 na 2. 10 na 0 é 1, 10 na 1 é 10 e 10 na 2, o 10 ao quadrado, é 100. É por isso que a gente chama ele de sistema numérico decimal. Voltando ao nosso exemplo do número 253. O 3 está multiplicando 10 na 0. O 5 multiplica 10 elevado a 1. E o 2 multiplica 10 elevado ao quadrado. E para saber o valor total do número, nós somamos essas potências. 10 elevado ao quadrado é 100. Então, a gente tem aqui 2 vezes 100, que é 200. Mais 5 vezes 10 elevado a 1 é 5 vezes 10. Ou seja, temos aqui 50. E 3 vezes 10 elevado a 0 é 3 vezes 1. Então, temos aqui o 3, que forma o valor total desses números. Mas aí vocês vão me perguntar, professor, por que você está explicando isso para ajudar a gente com cálculo mental? A questão é que quando a gente tem a noção de como os números se organizam, a gente consegue, por exemplo, dividir na nossa cabeça esses números em centenas, dezenas e unidades e somar eles separadamente. E é esse o processo que eu faço. Por exemplo, se eu preciso somar o número 314 com o número 112. Eu somo os 300 com os 100, porque eu sei que são as centenas, então 300 mais 100 vão dar 400. Depois eu somo as dezenas com as dezenas, então eu tenho 10 em um lado e 10 no outro, ou seja, 420. E as unidades com as unidades, 4 mais 2 dá 6, então eu sei que aqui vai dar 6. E
De cabeça, eu consigo que o resultado dessa soma é 426. E esse processo eu faço ele de cabeça. Eu separo as dezenas das unidades, e quando tiver as centenas também, conforme vocês forem pegando a prática. E aí eu somo essas coisas separadas e eu junto tudo no final. Aí isso me ajuda a fazer o cálculo todo de cabeça. Era isso então, pessoal. Muito obrigado por assistir o vídeo. Espero que as dicas sejam úteis aí para vocês. E bons estudos!